Será que o Roberto Sadowski errou? E eu acho que eu posso fazer um complemento sobre o que eu vi num vídeo que ele lançou outro dia sobre filmes de terror com o título A Hora. Galera, hoje vai ser um vídeo completamente diferente dos outros daqui do canal, porque eu não vou comentar um filme. Meu vídeo ia ser outro, eu ia falar sobre um filme, só que eu recebi um videozinho que o Roberto Sadowski fez pro UOL, e eu acho que eu preciso fazer alguns complementos ao que ele falou naquele vídeo. A Hora D, durante muito tempo, foi a desculpa perfeita para as distribuidoras de cinema lançarem seus filmes com um título fácil. Mas antes de tudo, uma contextualização. Eu nasci em 1971. Eu passei minha adolescência nos anos 80. Não tinha internet na época. Então, para a gente conseguir informações sobre cinema, era bem mais difícil do que hoje em dia. E eu comprava revistas que falavam sobre cinema. Eu sei que tem uma galera hoje em dia que vai achar esse um conceito esquisito. Como assim as pessoas compravam revistas? E a revista saía todo mês, e você comprava revista com várias coisas diferentes dentro, e os textos que... Como é que isso funcionava? Sim, a gente comprava revistas para ler sobre assuntos assim, e tinham revistas de cinema, e eu lia algumas revistas de cinema. Eu lembro que eu lia de vez em quando a Cinemin, eu lia de vez em quando a Videonews, também eu lia de vez em quando a Fotogramas e Vídeo, e eu lia sempre a 7. Porque, para mim, a 7 era a melhor revista que falava sobre cinema, sobre assuntos, sobre cinema, sobre vídeo, sobre filmes, de modo geral. Eu cheguei até a coleção completa da 7, desde o primeiro número até a revista acabar. Numa mudança que eu tive, acabou que foi tudo embora. Uma pena. Fazer o quê? Bom, eu não lembro quem eram as pessoas que escreviam na época. Eu não prestava atenção no nome dos jornalistas. Hoje em dia eu faço isso quando eu leio um texto, eu leio quem está escrevendo, mas naquela época eu não fazia isso. Mas eu sei que o Roberto Sadowski ele foi editor da revista, também não sei por quanto tempo ele foi editor da revista, mas eu sei que ele foi editor da 7. Então, antes de comentar qualquer coisa sobre o que o Roberto Sadowski escreveu, eu preciso fazer um agradecimento pelo trabalho dele na revista. Porque a revista 7 ajudou muito a aumentar a minha cultura cinematográfica. Eu não conheço o Roberto Sadowski pessoalmente, eu já ouvi em algumas sessões de imprensa, talvez eu já tenha cumprimentado ele porque a gente tem amigos em comum, mas eu nunca conversei com ele, e ele nem deve saber quem eu sou. Enfim, eu respeito e admiro o Roberto Sadowski, mas nesse vídeo que ele fez pro UOL, tem algumas coisas que não estão 100% corretas, e humildemente, eu gostaria de complementar as informações que ele deu. No vídeo, Sadowski fala sobre filmes de terror com o nome A Hora. Se a minha memória está correta, isso aconteceu a partir do grande sucesso de A Hora do Espanto, que foi lançado lá fora em 85, mas que aqui no Brasil só chegou em maio de 86. Eu estou usando as datas que eu vi no IMDb. Vocês podem conferir lá as datas de lançamentos dos filmes aqui no Brasil. Eu vivi aquela época, eu vi filmes no cinema naquela época. Na época dos lançamentos eu lembro de vários desses filmes sendo lançados no cinema. E tem outro detalhe, eu me mudei de cidade no fim de 85. Então, eu lembro de ter visto A Hora do Espanto no Arte Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu já tinha me mudado, ou seja, foi depois do fim de 85. Além disso, eu vou lançar em breve um vídeo sobre a Casa do Espanto. E quando eu estava escrevendo quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu pesquisei informações sobre os filmes lançados naquela época. Porque a Casa do Espanto, A Hora do Espanto, acabou que eu falei de outros filmes do que eles chamavam de espantomania. E se bobear, essa palavra espantomania foi a própria 7 quem cunhou essa expressão. Mas no seu vídeo, o Sadowski não usou as datas brasileiras e sim o ano de produção dos filmes. Alguns filmes que aqui no Brasil têm o nome de A Hora de alguma coisa, são anteriores ao A Hora do Espanto, mas foram lançados aqui no Brasil depois. Ele começa falando de Savage Weekend, que é um filme de 79, mas que, segundo o IMDb, foi lançado aqui em janeiro de 87 e ganhou o título de A Hora do Calafrio. Ou seja, esse filme é de 79, mas ele pegou carona na Espantomania, que começou em 86. E sim, às vezes os filmes demoravam muito tempo para chegar, e esse é um caso, um exemplo muito claro, um filme que demorou 8 anos para chegar, para ser lançado aqui no Brasil. Ele também fala de Final Exam, de 81, esse virou A Hora das Sombras. Mas esse aí não tem a data de lançamento do IMDb, então esse é o único filme que eu vou comentar aqui agora, que eu não sei qual foi a data, não sei se
se realmente ele veio antes ou não. Essa parte, desculpa, não sei. Aí ele fala de o Nightmare on Elm Street, que é A Hora do Pesadelo, que é um filme de 84, mas que foi lançado aqui no Brasil em novembro de 86. E quando foi lançado, ele ganhou o nome A Hora, porque foi A Hora do Pesadelo. Aconteceu algo semelhante com o Dead Zone, que é um filme de 83, do Cronenberg, e que chegou aqui em novembro de 87, 4 anos depois, e quando chegou aqui ganhou o nome de A Hora da Zona Morta. Reanimator, de 85, estreou aqui em setembro de 87, e quando chegou aqui nos cinemas, quando chegou no circuito, ele virou A Hora dos Mortos-Vivos. Mas eu reconheço que eu nunca tinha associado o Karate Kid a essa onda de títulos. Sim, Karate Kid de 84, antes da Hora do Espanto, ele foi lançado aqui no Brasil como Karate Kid A Hora da Verdade. Essa lembrança foi uma lembrança muito boa, Sadowski. Isso aí eu realmente não tinha me tocado de colocar o Karate Kid no meio desses outros filmes. Boa lembrança. Resumindo, Roberto Sadowski fez uma lista se baseando nos lançamentos gringos, mas ele se enganou nas datas que os filmes chegaram no Brasil. E se a gente está falando de nomes brasileiros, eu acho que a ordem deveria ser outra, porque eu acho que devia lembrar dos lançamentos aqui e não de quando o filme foi feito lá. Eu vou aproveitar aqui esse espaço que eu abri, porque eu tenho uma dúvida que eu já pesquisei e eu não consegui achar a resposta certa, e eu agradeço nos comentários se alguém me esclarecer, se alguém me indicar qual é o caminho certo. Porque um dos filmes dessa época, que é o Silver Bullet, que aqui virou A Hora do Lobisomem, o filme é de 85 e, segundo o IMDb, chegou aqui no Brasil em outubro de 85, ou seja, antes de chegar A Hora do Espanto. Se essa data do IMDb está correta, esse seria o primeiro filme da Espantomania. Mas, sinceramente, eu acho que, nesse caso, o IMDb está errado. O IMDb é um site que pessoas podem colaborar, então aquilo não necessariamente é algo que é muito certo. Pode ter alguma coisa errada. E a minha memória diz que A Hora do Lobisomem chegou depois. Eu vi no São Luís, no Largo do Machado. Eu já estava no Rio. Bom, se bem que fim de 85, de repente, já estava... Enfim, eu não achei na internet nenhuma data exata. Se você souber qual é a data exata que A Hora do Lobisomem foi lançada aqui no Brasil, por favor, isso é uma informação que eu gostaria muito de saber. Enfim, eu continuo admirando e seguindo o Roberto Sadowski, porque é um cara que saca muito de cinema, um cara que merece ser acompanhado, mas eu achei que eu precisava complementar o que ele falou. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Pode deixar que na quinta-feira voltam as minhas críticas. Eu ainda não sei exatamente qual dos filmes que eu vou falar, porque eu já tenho um vídeo gravado sobre A Casa do Espanto, mas talvez esse eu guarde para depois e eu vou colocar outro aqui no lugar. Enfim, quinta-feira estamos de volta aqui. E se você também é fã do Roberto Sadowski e você acha que eu falei alguma coisa que está errada, então você pode escrever aqui embaixo que eu vou responder seu comentário. E, Roberto Sadowski, se você está vendo esse vídeo, eu gostaria de agradecer por tudo que eu já li na SET e por um monte de coisas bacanas. Eu admiro o seu trabalho, mas eu acho que dessa vez você podia ter colocado as datas brasileiras, mas enfim, é isso aí. E aí quando a gente se encontrar numa sessão de imprensa, a gente conversa ao vivo. Então é isso aí, em breve nos vemos de novo, valeu!